A presidência do PMDB Mineiro convocou para a próxima segunda-feira uma reunião do Diretório Estadual para decidir se a legenda terá candidatura própria ao governo do Estado. A convocação evidencia mais uma queda de braços entre as lideranças do partido. A maioria da executiva quer adiar a decisão. Conversa comigo o deputado estadual Ivair Nogueira, que integra a executiva estadual e é segundo vice-presidente do PMDB em Minas. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vitor. Deputado, o que está acontecendo no PMDB Mineiro? O senhor participou de uma reunião da executiva semana passada, no início da semana passada, se não me engano, em que a executiva questionava, não só questionava a data que havia sido marcada para 17 de março, né, para que houvesse uma convenção para escolher o candidato do partido ao governo do Estado, mas como também propôs uma outra data, decidiu por uma outra data, em maio. O que esse embate significa dentro do partido? Explica para nós. Esse embate é sempre bom, né, Viva? Eu acho que acontece no PMDB, acontece no PT. E o que o PMDB tomou a decisão, pela sua executiva, pela maioria, é que nós pudéssemos adiar essa convenção marcada para o dia 19 pelo presidente Toninho Andrade. Fizemos uma reunião dentro das normas estatutárias e aí decidimos esperar a janela vencer. Porque nós não podemos... A janela partidária. A janela partidária. Quando as pessoas podem mudar de partido. De março até 4 de abril, as pessoas podem mudar de partido. E aí nós vamos saber quem vai estar no PMDB, quem vai sair do PMDB, né? Mas uma coisa ficou definida. O nosso presidente da Casa, Cléber Lopes, né, tem dito aí nos 4 cantos que PMDB é um partido rico de candidaturas e, a princípio, né, nós também queremos a candidatura própria. Olha, temos o Rodrigo Pacheco, que é um excelente candidato, e nós gostaríamos muito que ele permanecesse no PMDB. Nós temos aí o Hélio Costa, temos o Adalcléber Lopes, presidente da Casa, que também colocou seu nome à disposição para disputar como candidato ao governo de Minas, está num momento excelente. Nós temos aí o Josué Andrade e temos o Leonardo Quintão, sem falar também no Sarai Felipe, que é um grande nome. Então nós temos um elenco de nomes aí. O que nós queremos? Esperar a janela, depois da janela em maio, programar uma grande convenção dentro do PMDB e vamos ouvir o partido. O que a maioria decidir, nós vamos respeitar. Nós queremos candidatura própria, temos candidato. Eu tenho dito que a bancada estadual tem falado aí, tanto com o Rodrigo Pacheco, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, acho que é um excelente candidato, o Adalcléber teve condição de conversar com ele também, e a gente é muito simpático ao nome dele. Agora, deputado, por que esperar a janela partidária? Isso tem a ver com o que tem saído nos jornais e com as próprias declarações do Rodrigo Pacheco de que se ele não for o candidato, ele sai do partido, vai para o DEM, ele já tem convite do DEM, teve outros convites, inclusive, de outros partidos? Como bom candidato, eu acredito que ele deve ter tido vários convites, né? Mas eu particularmente não acredito. A bancada não tem confiança de que ele permanecerá no partido? Tem total confiança que ele vai permanecer no partido. Tanto é que nós vamos fazer uma série de reuniões, vamos convidá-lo para sentar com o Adalcléber, sentar com a bancada, né, sentar com o próprio Toninho lá e falar, você fica no partido? Porque se ele ficar no partido, eu acho que nós já temos um grande nome. O que nada impede que lá na frente o Hélio Costa da vida possa colocar o nome dele, que o Adalcléber possa colocar o nome dele, que o Josué... Mas quando o senhor está falando disso, desses nomes, o senhor está deixando de fora uma outra opção que vem sendo colocada pela bancada estadual do PMDB, por integrantes da bancada, que representam uma grande força dentro da executiva do partido, que é o apoio à reeleição, né, à busca da reeleição do governador Fernando Pimentel. Esta é uma opção colocada até para que haja possibilidade de uma negociação com o PT para viabilizar as candidaturas que são proporcionais, as candidaturas dos deputados. Quer dizer, isso não está pesando muito na balança, porque da forma que o senhor está falando, está parecendo que é só uma discussão interna sobre os nomes do partido, exclusivamente. Não, a bancada nunca escondeu, né? Até por uma questão de coerência,
porque o partido fez parte da chapa com o PT, indicando o vice, o nosso próprio presidente, Toninho Andrade, que participou como vice, e o partido teve a oportunidade de indicar vários secretários de Estado, numa grande parceria, e no momento que nós estamos na parceria, nós acreditávamos que nós pudéssemos continuar com essa aliança. Acho que o Pimentel tem correspondido, né, principalmente com a bancada estadual. Nós entendemos que houve uma parceria, tanto na proporcional como na majoritária, e entendimos que essa é uma das linhas alternativas que nós temos de continuar participando da aliança para apoiar a reeleição do Pimentel. Bom, essa é a linha principal que nós sempre batemos nessa tecla. Mas se o PMDB tiver uma linha de candidatura própria, eu acho que ela supera toda essa colocação de nós estarmos junto com o Pimentel nessa grande continuidade dessa aliança. Aí vai um interesse maior, que é manter o partido, que é preservar o crescimento do partido, porque quando você tem candidatura própria, naturalmente o partido cresce. Agora, nós temos que saber o seguinte, temos candidatura própria? Temos os nomes colocados? Os nomes colocados vão estar dispostos a fazer uma grande reunião conosco, acertar os detalhes, ver a possibilidade dessa aliança proporcional? Então, eu acho que fazer uma convenção em março não vai alterar nada, nós fazemos em maio. Eu acho que maio é o momento mais propício, onde nós vamos ter a oportunidade de saber quem é quem está no partido e quem está fora do partido. Para Rodrigo Pacheco, que é o candidato de Toninho Andrade, presidente do partido, e vice-governador, que por sua vez é rompido com o governador Pimentel, quer dizer, que faz esse, digamos, é o adversário desse grupo que está alinhado aí num outro caminho da bancada final, da bancada estadual, não seria muito tarde? Eu digo isso, eu pergunto isso, porque Rodrigo Pacheco, ele é uma pessoa muito pouco conhecida no interior, não é? Ele é um deputado federal de Belo Horizonte, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte. Mas fez uma bela campanha em Belo Horizonte, como candidato do PMDB, teve um crescimento e hoje, nessa questão do novato, da facilidade de expressão do Rodrigo, eu acho que ele tem uma grande condição de colocar o nome dele até com probabilidade de ser o futuro governador de Minas. Agora, quem quer concorrer a um cargo, nós não podemos concorrer e falar, eu só fico se me der a garantia de eu ser candidato único dentro do partido. Nós não podemos privar os demais candidatos de colocarem o seu nome e na convenção, a convenção decidir. E a maioria, democraticamente, como sempre aconteceu no PMDB, a decisão não pode ser do Toninho Andrade nem do Adalclever Lopes. Quando o Adalclever colocou o nome dele como pré-candidato a governador... O Adalclever Lopes, que é deputado e presidente da Assembleia e lidera essa bancada. Colocou o nome dele à disposição, nós falamos com ele também. Se você for candidato a governador e tiver, né, o apoio lá da executiva e da convenção, você tem que buscar alternativa para nós fazermos da aliança também. Então não importa se é o Adalclever, se é o Josué, se é o nosso candidato, porque eu acho que ninguém pode ser candidato, ninguém é dono do partido. Então eu não posso falar assim, eu só fico no PMDB, ou eu só fico no PT, ou só fico no DEM, se me der a garantia da legenda. Agora, deputado, é um partido político e se faz política, inclusive, dentro do partido, sim, né, entre seus integrantes. Claro. E há uma disputa em curso. O presidente do partido, Toninho Andrade, que quer, enfim, antecipar essa decisão, ele, e se opõe a Fernando Pimentel, ele diz que tem um forte apoio no interior, dos diretórios, dos prefeitos, dos futuros delegados que vão tomar esta decisão. Como é que a bancada vê essa posição e esses argumentos do presidente do partido? Com naturalidade. Eu acho que é aí que o Toninho não precisa ficar preocupado. Se ele tem a maioria, tanto faz fazer em março como fazer em abril ou maio, ele vai ter a maioria, porque ele mesmo está falando que tem a maioria, não é isso? Então, por que preocupar se é agora ou se é em maio? Então, acho que aí não é preocupação. Nós temos que acabar com aquele negócio que fulano de tal é dono do partido. Ninguém é dono do partido, o Adalclever não é dono, o Toninho não é dono, e nós temos que fazer uma conjuntura de ações onde que se preserve o bem-estar do partido, aquilo que for melhor para o partido. Não é o Ivaí que vai mandar, nem nenhum deputado, não. Nós vamos buscar o crescimento, fortalecimento do PMDB. E aquilo que for melhor, nós vamos tomar decisão pela maioria.
Qual que é a participação que o senhor acha que Aécio Neves e Antônio Anastasia, que são as duas lideranças tucanas do Estado, nesse momento dizem que mais Anastasia, menos Aécio, por conta dos problemas recentes dele, mas qual que é a participação que essas duas lideranças e o próprio PSDB têm numa possível candidatura de Rodrigo Pacheco no PMDB, caso ele fique no PMDB? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles têm participado e têm como defendido um mesmo campo político. O Rodrigo Pacheco se posicionou nas eleições de 2016 de forma diferente do partido, se alinhou junto com Toninho Andrade ao campo do PMDB, do PSDB. Tanto Aécio quanto, principalmente, Anastasia, de forma mais clara, se manifestado em favor da candidatura dele. Então, eu queria saber como que o senhor e a bancada veem a presença e essas lideranças se colocando ao lado de Rodrigo Pacheco. Olha, política, você só não vê boi voar. Eu acho que o Aécio Neves é uma grande liderança, o professor Anastasia é uma grande liderança, muito respeitado, né? O que acontece hoje, às vezes amanhã é diferente. Você vê que houve um ato em prol do apoio da candidatura do Diniz Pinheiro, lá num restaurante em Belo Horizonte, né? E houve naquele momento um pré-apoio ao Diniz. No outro dia houve um encontro de pré-apoio ao Rodrigo Pacheco, né? Então eu prefiro não falar em nome das pessoas, porque eu não sei qual o entendimento que foi feito com o Rodrigo, né? Eu acho que o que me leva agora a uma grande discussão, eu acho que a política é a arte de dialogar, eu prefiro agora que nós pudéssemos agora estar conversando com o Rodrigo sobre a permanência dele no PMDB, que nós pudéssemos fazer uma grande união e o nome dele prevalecendo como um nome a ser indicado dentro do PMDB, que todos dessemos as mãos, né? Não adianta eu querer falar de outro partido não cabe a mim, né? Mas hoje você vê, o Diniz já está acertado com o Márcio Lacerda. Pois é, como é que o senhor está vendo depois de muito tempo, a gente ter um cenário político que a gente pode ter 3 campos, em 3 grupos? Mas por isso que eu falo, o Diniz, num dia ele estava com a Anastasia e o Aécio, no outro dia aconteceu a reunião com o Rodrigo, e agora o Diniz, né? Eu acho que pelo que aconteceu, não posso afirmar isso, mas o que eu ouço dizer é que ele acertou com o Márcio Lacerda. Quem fosse nas pesquisas o melhor avaliado sairia para governador e o outro sairia para senador. Acho até que hoje o Márcio Lacerda é o candidato a governador e o Diniz está caminhando para ser o candidato a senador. Então, por isso que eu falo, antecipar muito uma decisão, nós podemos estar perdendo companheiros aí de fortalecer o partido. Então, o primeiro partido é você saber quem é que permaneceu no partido. E nós esperamos que o Rodrigo não saia do PMDB, como você mesmo está dizendo, podendo ir para o DEM, né? Há muita especulação, mas eu acredito na permanência do Rodrigo no PMDB, numa grande união, e se ele convencer dentro da executiva e dentro do diretório, sair candidato pelo PMDB. Aí nós queremos uma candidatura própria. Agora, desde 2006, 2010, 2014, o PMDB e o PT têm se aliado para a disputa ao governo do Estado, alternando quem fica na cabeça de chapa, quem é vice, não é? Desde 2006. Isso pode mudar? Essa composição pode mudar? Como é que o senhor vê essa possibilidade de não só não haver essa aliança pela reeleição de Pimentel, como também o PMDB ir para um outro campo político na disputa? Olha, igual eu te falei, você só não vê política boi voar, mas está vendo ultimamente, viu? Então, eu acho que a gente precisa saber o seguinte, eu acredito muito numa condição que o Pimentel hoje é candidato à reeleição. Muita gente fala, o Pimentel pode ser candidato a senador, e não sei o quê, né? Ainda tem a figura do Vitório Medioli, que se coloca também como um possível candidato ao governo de Minas, né? E é um forte nome, foi meu concorrente lá em Betim, mas é um forte nome para disputar o governo de Minas e vem aí para ajudar a dar mais opção aos eleitores de Minas, que vai ter no Vitório, no Márcio Lacerda, no Pimentel, no Rodrigo Pacheco, se ele for candidato ao PMDB,
ou numa aliança que nós vamos fazer com o PT. Quer dizer, acho que o eleitor precisa disso, até para saber avaliar aqui que será melhor para Minas. Então, acho que o PMDB quer tomar uma decisão consciente, quer discutir, quer debater, mas nós não podemos ter pressa. A decisão antes da hora pode não ser boa. Agora, como eu falei no início, tem uma reunião marcada para o dia 19, segunda-feira, né, convocada. É legítimo, pois é, e foi convocada pelo presidente Antônio Andrade. Recebi a convocação. A bancada vai participar dessa reunião, porque a reunião pretende definir se vai ter candidatura própria ou não. Como é que vai ser? Olha, eu não posso responder em nome da bancada, né? Eu acho que estamos voltando agora aos trabalhos, depois do Carnaval. Naturalmente, o nosso líder, Tadeuzinho, vai promover uma reunião nossa, da executiva, dos membros aqui, dos deputados estaduais, para definir sobre a reunião de segunda-feira. Eu sou favorável à nossa presença lá, porque é com debate, com convencimento, é que nós vamos até ter uma oportunidade. O Toninho não compareceu na nossa reunião, né, como também marcou algumas reuniões, não houve comparecimento do quórum lá. Eu sou favorável à presença lá, para a gente debater. Sem debater, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Mas com mantendo essa agora está alterada a data para maio. Sim. Então, para ser alterada a data de maio, o Toninho tem que fazer uma nova reunião para modificar aquela decisão tomada, no meu modesto entendimento. Certo. Que ele acha que não mudou. É um direito dele. Certo. A executiva nacional do partido pode intervir no caso de não se chegar a um bom termo, não é? O partido dividido não chegar a um bom termo sobre essas questões, pode haver intervenção? Baseado em quê que você está perguntando, por exemplo? Na autoridade da Executiva Nacional de intervir aqui regionalmente. Isso é possível acontecer? É possível. A Executiva Nacional tem o poder de intervir a nível estadual. Não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Não acredito. Olha, eu estava vendo até, por exemplo, hoje tem um pedido de cassação do deputado Sávio Souza Cruz, que criticou o Temer, né? Hoje eu estou vendo nas redes sociais aí, né, o Renan criticando o Temer. Então, se expulsar o Sávio, tem que expulsar o Renan também. Né? Todo mundo que falar do governo vai ter que ser expulso. Né? Então, eu acredito que esse negócio de intervenção é mais na época militar, né? Nós passamos dessa época, eu acho que nós queremos um negócio democrático, eu acho que cada estado tem a sua peculiaridade, quem tem que definir o estado, mas nada impede que a Executiva Nacional tome a posição. Se tomar, nós vamos analisar juridicamente todos os aspectos. Pois é. Essa pode ser uma disputa para chegar na justiça? É possível que aconteça? Não é o que nós queremos, não. Eu acho que o ideal é que o partido PMDB, pela tradição, pelo nome, né, que sempre teve essas discussões internas, é importante que ela esteja, né, e a imprensa sempre teve presente, dentro de todas as reuniões do executivo do PMDB, que as coisas são julgadas claras. Então, eu acho que nós temos aqui que dialogar muito, buscar uma alternativa que seja melhor para o partido. Isso é que é o mais importante. Se nos convencer que nós não devemos fazer aliança com o PT, candidatura própria, nós tenhamos nome para disputar e fazer uma aliança bacana, vamos colocar em votação. Agora, deputado, você acha que essa discussão toda, isso pode acabar atrapalhando o processo eleitoral, prejudicando o partido e seus integrantes, quem vai para a disputa? Pode criar uma dificuldade para as eleições? Acredito que não, acho que isso é normal, né? Você vê o PT, olha quantos grupos que o PT tem, discute até na última hora, mas no final respeita a sua decisão tomada. É isso que nós temos que fazer. Não adianta, né? Nós queremos tomar uma decisão isolada, nós sempre vemos o que a maioria quer. Se a maioria quiser isso, nós vamos obedecer. Eu acho que o partido está consciente disso, a bancada está consciente disso. O senhor acha que muda voltando à questão do Diniz, o senhor acredita que pode haver alguma mudança na lógica do partido, do PMDB, caso hajam 3 grupos concorrendo, 3 candidatos representantes, deve ter muito mais do que 3, mas 3 grupos mais fortes, mais significativos na disputa eleitoral para outubro? O partido teria que empreender outra lógica? Como é que o senhor vê isso? Não, eu parto do princípio o seguinte, hoje, o caminho que nós temos, ou fazer aliança com o PT ou candidatura própria.
Pode surgir uma terceira possibilidade? Pode, né? Mas não é o caminho que nós estamos aqui dialogando. Então, a princípio, existe a vontade de fazer aliança com o PT na reeleição do governador Pimentel. E numa hipótese que surgiu agora da candidatura própria, e se nós tivermos candidatura própria, nós vamos ter que chegar lá perto do governador Pimentel. Pimentel, fizemos uma grande aliança até agora, mas daqui para frente nós vamos ter que ter candidatura própria. Infelizmente... Como é que o senhor enxerga a disputa? Eu já ouvi uma conversa de bastidor, por exemplo, que o Diniz sairia, se sair candidato, se fizesse aliança com o Márcio e correr enfim, concorrer longe do grupo onde ele sempre esteve, que é o grupo do PSDB e seus aliados, que ele num segundo turno, caso não vença a disputa, ele no segundo turno se aliaria, voltaria a se aliar a esse grupo. Como é que o senhor vê a possibilidade disso acontecer com o PMDB? Tanto o Pimentel quanto o PMDB com seu candidato vão para o primeiro turno separados e depois, no segundo turno. Qual seria a tendência natural? Seria uma aliança ou o PMDB estaria aberto? Como é que o senhor enxerga isso? Política, a gente não pode tomar decisão com antecedência, entendeu? Primeiro nós vamos ver o que vai ocorrer nas eleições, né? Eu acho até no próprio embate, no decorrer do dia a dia, nós vamos ver o que vai ser melhor. Mas nós estamos imaginando, seja na aliança com o PT, que nós possamos ganhar até no primeiro turno, ou seja uma candidatura própria, não pensar em segundo turno. Agora, se tiver o segundo turno, aí não é o Ivaí que vai pensar, nós vamos ter o grupo do PMDB que vai ver qual que é o melhor caminho que nós vamos seguir lá na frente. Então, política exige muita reflexão, muito diálogo, e tomar decisão com antecedência, eu acho que não é o melhor caminho, muita coisa vai acontecer e muita água vai passar debaixo da ponte. Deputado, falando da campanha propriamente dita, é um ano que promete muitas dificuldades, né? Você vai ter uma forma de financiamento que é diferente, né? Acaba o financiamento privado e tem aí, pelo menos, empresarial, com um tempo curto, com, enfim, alguns desafios novos, como tem a crise política, né? Tem a própria desconfiança do eleitor em relação à classe política. Como é que o senhor está imaginando que vai ser essa campanha? Como é que se o partido já está discutindo isso internamente? É a sua opinião? Essa vai ser a eleição mais difícil da história. Vai ser uma transição, né, que as regras foram alteradas, não vai ter mais financiamento de campanha empresarial, limitou-se o valor do custo das campanhas que o TSE aprovou e que o STF não está muito favorável ao financiamento próprio, né, dos candidatos, bancar as suas próprias campanhas. O TOF está lá como relator para ver se vai alterar alguma coisa ou não, para não ficar beneficiando candidatos que têm dinheiro, amanhã chega lá e em detrimento daqueles que não têm como colocar recursos, né? Há uma desigualdade. Aí a Justiça Eleitoral é que tem que definir o melhor caminho. Eu acho que cada eleição que passa nós estamos procurando aprimorar. Tomara que a gente busque os caminhos necessários para ter uma eleição tranquila, né? Que não tenha nada que possa atrapalhar os rumos dessa eleição. Mas vai ser uma eleição muito difícil para todo mundo. E a disputa presidencial pode interferir aqui na disputa regional? Olha, a eleição presidencial... Digo por conta dos partidos, dos alinhamentos, né? Você vê na última eleição, o Aécio como candidato a presidente perdeu em Minas Gerais. Se ele tivesse ganho em Minas Gerais, ele era o presidente da República. Onde ele esperava ganhar, ele perdeu. Onde esperava talvez não ganhar com tanta facilidade, ganhou com muita facilidade. Se ele tivesse ganho em Minas, a diferença aqui em Minas superaria a perda que ele teve. Então, cada eleição é eleição. Eu acho que o povo está muito assim, chateado com a política, com as coisas que vem acontecendo, né? E realmente tem acontecido muitas coisas. Eu acho que o pessoal vai separar o joio do trigo. Vai analisar candidato por candidato, ver se ele tem ações que possa acreditar nele. Porque não é só o novo pelo novo às vezes não vai resolver a questão. Tem que ser o novo de ideias novas, que queira realmente mudar esse país, de trazer coisas, né? E nós temos muitos deputados antigos, nós temos muitos políticos antigos que não estão envolvidos em nenhum ato de corrupção e podem perfeitamente fazer a transformação deste país. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, foi um prazer.
Eu conversei com o deputado Ivair Nogueira, que é segundo vice-presidente do PMDB, integrante da executiva, e nosso assunto aqui é a divisão que está acontecendo dentro da legenda aqui em Minas, que trata-se da disputa pelo governo do estado. Vai ter candidatura própria, não vai? O PMDB vai continuar com a aliança com o PT e o governador Fernando Pimentel, pela reeleição de Pimentel. Enfim, há dois grupos, duas posições, ou pelo menos três posições diferentes sobre esse assunto, e é uma discussão que o partido deve ter daqui para frente. Um grupo quer adiar, outro quer que essa discussão seja levada a cabo mais de imediato. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.